Sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do Destravando a Coluna. Eu sou Guilherme Costa, ortopedista e cirurgião de coluna, e neste canal o meu objetivo é receber as suas perguntas para destravar as suas dúvidas na coluna. Lembrando que as perguntas podem ser enviadas por áudio ou texto para o WhatsApp DDD número 11 94938 8470 ou para o Instagram @Dr. Guilherme Costa, enviando as perguntas em áudio ou texto, gravando de locais silenciosos, informando o seu nome e de onde está falando. Vamos para a primeira pergunta do episódio de hoje. Dr. Guilherme, minha filha tem 19 anos e demoramos até conseguir atendimento de um ortopedista. Ela tem escoliose. O que podemos fazer de tratamento? Como acabar com a escoliose? Muito obrigada. Meu nome é Luciana, sou de São José do Rio Preto. Luciana, a sua dúvida sobre a parte da escoliose aí realmente é importante. Quando a gente tem um paciente já com essa idade, nós já passamos ali do pico mais crítico de crescimento dessas curvas de escoliose. Normalmente a escoliose ela acomete adolescentes, tá? Escolioses idiopáticas adolescentes, por isso tem esse nome, e ela é muito mais frequente em meninas, assim como você disse, né? A sua filha é do sexo feminino, onde nós temos ali de fato uma progressão dessa parte da curvatura da escoliose acompanhando o crescimento em estatura do adolescente, tá? Basicamente, o principal mecanismo de tratamento da escoliose é uma detecção precoce para a gente introduzir o tratamento com o uso de coletes, tá? Mas a escoliose, de forma geral, ela é uma deformidade que eu falo muito matemática, vai depender bastante do grau da curvatura e do potencial de crescimento para que a gente, de fato, consiga definir qual será o melhor tratamento a ser feito. Basicamente, quando nós temos pacientes que já têm uma idade um pouco mais avançada, que já menstruou há bastante tempo, no caso que eu imagino que a sua filha seja esse o caso, são pacientes que elas têm uma progressão de crescimento mais baixa, então ela tem uma estatura já mais ou menos definida. Dessa forma, normalmente quando a gente tem uma estatura mais pré-estabelecida para o resto da vida, normalmente a curva ela tende a não progredir. Vai depender bastante do grau de curvatura já identificado nos exames. Nessa idade, de forma geral, o colete ele já não está mais indicado. O colete ele serve como um batente durante o nosso crescimento da coluna. Logo, quanto mais o paciente tem um potencial de crescimento, o colete ele tende a ajudar mais na estabilização e eventualmente na correção dessa curvatura. Entretanto, se você já tem um osso mais maduro, o colete ele já não apresenta uma efetividade de fato. Normalmente em pacientes mais adultos, o principal ponto que a gente vai avaliar para a questão do tratamento é o grau da curvatura, pois curvas abaixo de 40 graus são curvas que tendem a ficar estáveis, então elas não vão se corrigir espontaneamente, mas também são curvas que elas tendem a não progredir, então elas vão ficar daquele jeito mais ou menos para o resto da vida. O problema principal está em curvas acima de 45, 50 graus nessa idade, porque são curvas que elas tendem a progredir independente do que você faça. E aí nesse tipo de situação, de forma geral, onde está indicado o tratamento cirúrgico para a correção dessa curva, muitas vezes não por questão da curva ser uma magnitude tão grande, mas sim pelo risco de progressão. Porque basicamente a gente fala, a escoliose ela pode progredir uma faixa de mais ou menos 1 grau a cada 2, 3 anos. Imagina que você fala hoje tem 20 anos e tem uma curva de 50 graus. Pode ser que daqui 20, 30 anos essa curva esteja em 70, 80 graus. E aí é uma curva realmente muito acentuada, por isso que essas indicações fazem esse sentido no tratamento. Tá certo? Espero ter esclarecido aí suas dúvidas. Vamos para a próxima pergunta. Doutor, quase todos da minha família têm problemas na coluna, inclusive tem um tio e um primo que já operaram. O que causa problemas na coluna? É algo genético? Tenho medo de que as dores que eu sinto hoje possam piorar quando envelhecer. Maria Luísa, Campinas. Maria, o principal ponto de fato de problemas é de origem genética, tá? Então nós temos ali um fator genético que faz com que o desgaste da coluna ele aconteça de uma forma mais acelerada, uma forma mais precoce. Basicamente, quando eu falo esse tipo de situação, não é aquela coisa que vem diretamente de um gene de pai para mãe, junta os dois e você vai ter um problema em si, mas é uma coisa mais profunda, onde depende de outros fatores ambientais para que aquela expressão de fato aconteça de uma forma mais precoce. O exemplo clássico que eu dou nesse tipo de situação é você lá numa reunião familiar e você vai perceber que tem um tio que é careca, um outro que teve o cabelo branco mais cedo, mas que às vezes é um caso mais que isolado. Só que esse tipo de situação, de forma geral, na parte do desgaste da coluna, ele é uma situação muito mais prevalente. E aí nós temos diversos outros fatores que contribuem e potencializam esse desgaste. Então nós estamos falando
de tabagismo, de sedentarismo, de movimentações repetitivas, esforços excessivos, obesidade, traumas na parte da coluna, todas são situações que potencializam e aceleram o desgaste do colágeno do disco. Isso faz com que haja um desgaste mais acelerado, uma artrose mais acelerada, e onde de fato a gente começa a ter sintomas de forma mais precoce. Normalmente o paciente que tem esse fator genético mais expressado, ele vai sentir dores ali comumente a partir dos 30, 35 anos de idade. E são, de forma geral, os pacientes, quando não se cuidam, que acabam indo para uma cirurgia mais precocemente, a partir dos 35, 40 anos de idade. Tá? Então, o fato de você ter aí na família um histórico de problemas de saúde, ele deve servir ali um pouco de um sinal de alarme para você ter esses cuidados de fato, mas o ponto principal que a gente fala, é importante a gente tomar as medidas de cuidado para que você consiga reduzir esses outros riscos que influenciam no desgaste da coluna, para que de fato a gente não no futuro reduza o risco de ter aí um problema um pouco mais grave que eventualmente caminha aí para uma cirurgia, tá bom? Espero ter esclarecido suas dúvidas aí, Maria. Vamos para a próxima e última pergunta do dia. Flávia Melo, de São Paulo. Injeção para nervo ciático inflamado ajuda a melhorar a dor? Me recomendaram esse procedimento em uma das crises que eu tive, fiquei internada 4 dias até controlar um pouco a dor, mas fiquei com medo e acabei não fazendo. Se eu tiver uma nova crise, será que eu vou precisar fazer isso? Flávia, é o seguinte, tá? Quando a gente pensa em inflamações do nervo ciático, é muito comum essa nomenclatura, eu acabo até evitando esse tipo de situação, porque senão o paciente ele fica confuso com as informações. Basicamente, quando a gente pensa no nervo ciático, o nervo ciático ele é uma estrutura que ela se forma fora da coluna, ele não é uma estrutura que está dentro da coluna. O nervo ciático ele se forma pela junção dos nervos que correm dentro da coluna, eles se juntam no espaço fora da coluna e a partir do momento que eles se juntam para descer para as pernas, esse sim é o nervo ciático. Tá? Então basicamente a gente tem, o que a gente fala que nós temos é alguma irritação, algum problema em um desses nervos específicos dentro da coluna que vão levar a irradiação para a perna. Por isso que é importante a avaliação clínica, porque a depender da característica dos sintomas, você consegue imaginar aonde que vai estar o problema na parte da coluna por si só. Então basicamente quando a gente pensa em crises de dor, o ponto principal é a gente identificar realmente qual é a causa da dor, pois nem toda crise de dor lombar ela vai ser provocada por uma hernia de disco ou uma inflamação do nervo ciático. Então é fundamental a gente ter ali os exames pertinentes para fazer o diagnóstico mais adequado. Pensando no seu caso, que foi indicado uma infiltração, muito provavelmente você deve ter ali alguma alteração no disco que foi identificada através dos exames, e a infiltração ela tem por objetivo aliviar processos inflamatórios. Então, basicamente, quando a gente pensa em pequenas hérnias de discos, realmente que não comprimem os nervos, protusões, abaulamentos ou fissuras dos discos que geram aí processos inflamatórios, são situações que podem se beneficiar dessa parte do procedimento da infiltração. Ponto principal que eu sempre falo, que nem todas as alterações da coluna vão se beneficiar. Então, por exemplo, se você tem hérnias de disco muito volumosas ou compressões dos nervos, são situações que a infiltração de fato não traz benefício nesse tipo de situação. Por isso que é importante ter o diagnóstico correto na realização do procedimento. Basicamente a gente fala, não é porque você eventualmente vai ter uma nova crise que você vai precisar fazer uma infiltração. A infiltração ela é uma das opções no arsenal terapêutico do profissional, do especialista em coluna, durante esse tratamento. Então praticamente você vai ver ali nessa situação, onde você vai estar ali com uma situação de crise de dor, você vai tentar ali outras medidas e na falha dessas outras medidas, geralmente uma parte de reabilitação de medicações, a infiltração de fato ela pode ser indicada a depender do problema que você tem. Ponto principal que a gente sempre fala, uma vez feita a infiltração, não adianta o paciente não se cuidar, porque senão a medicação ela vai passar o tempo de efeito dela e se você não toma as medidas de cuidado para evitar uma nova crise, essa dor pode se tornar algo recorrente e a infiltração não é algo que você possa fazer ali, vira e mexe toda semana, todo mês. Realmente a infiltração é um procedimento guardado para ser feito ali no máximo a cada 6 meses ou 1 ano de intervalo, porque se você começa a fazer repetidamente, cada vez menos vai ter efeito e aí de fato você eventualmente vai acabar precisando de algum outro procedimento mais invasivo nesse sentido, tá certo? Espero ter esclarecido aí suas dúvidas para que fique bem claro aí caso eventualmente você tenha uma nova crise de dor. Essas foram as perguntas de hoje. Se você gostou, dê um like, compartilhe, inscreva-se no canal e para ativar as notificações para receber as próximas informações dos novos episódios. Até mais!